bajete omoni fui na osukoli libindo osukoli yango mpenza deza mobimba zemi ezalaka te tala fui ta nde nakomi nanyokwami nasali boye natamboli soluso ezali ntango na ye awa talanga libumu ndenge komi libumu oyo ya jete natie bilamba te libumu mpenza ya zemi ntango ezalaka kutu mwana oyo baje obebi yango mpenza namoni ezomata naki ekografi mwana kotala makolo neti tata na ye makolo bilai premier mwana bi oyo bajete na mo deuxième mois troisième mois 4 5 6 nga binga nakesala ekografi nakende boyo mwana docteur grâce à nzambe asali domona ye aye bapesinga mwana eloko te esalimaka sa nzambe grâce à nzambe apesi ye mayele ale yango esali mwana. O segredo das folhas. Shalom, shalom, shalom. Voltamos. tozoloba po totika kaka koloba te me po tolakisa bino le problème nini eza na banzoto na bino. Falamos para não parar e vos mostrar o que está nos seus corpos. tolobaki liboso mpona mari de nuit. Falamos primeiro para maridos noturnos. tolobi femme de nuit. Falamos mulheres noturnas. tozoloba ke bazalaka te. Falamos que elas não existem. yo moto mezala te femme de nuit. Ou não, mulher noturna. yo moto ozala mari de nuit. Tu quem tens marido noturno. te Não, bazalaka te. não existem. kokotaka bato te. Não há o drive às sika baintimidation wana. Deixe dessas ndanga intimidações. mitiso nayembaki. Como músico o cantor. sheri bimelanga lokola femme de nuit. Querida, apareça comigo como mulher noturna. Não. ifala loba na bino boye. Deveríamos dizer, Chérie, querida, libéranga lokola mauvais esprit de la nuit. apareça para mim como um mau espírito alatisi noturno. yango femme de nuit. Mostrou mulher oyo mono noturna. ndiye eza femme moko me akoyela aho na butu. Para pensar como se fosse uma mulher que vai vir de noite. te ce sont des mauvais esprits. Não, são maus espíritos. eza ba mauvais esprit. São maus espíritos oyo balataka nzoto ya mwasi. que vestem o corpo da mulher balataka mpe nzoto ya mobali. e vestem também o corpo do etango homem. balati nzoto ya mobali. Quando vestem o corpo do homem, babengi ye mari de nuit. chamam-lhe marido mpo nini noturno. ye aza koopere kaka na butu. Porque ele opera de noite. aza koopere kaka na se ya ndoto na yo. Opera debaixo dos seus sonhos. aza koopere kaka na nzela ya baacte sexuel na yo. Opera através dos seus atos sexuais. aza koopere na nzela ya kofungola baporte ya bavideo sexuel pornographique. Abre através dos vídeos sexuais pornográficos. e mari de nuit femme de nuit Mulher noturna. ye mpe memement Ela também é a mesma coisa. aza kose opere. Ela opera. lelo nazozwa information Hoje o doutor recebeu a informação. baza koteka deja bapeni oyo ya traction Já se vende pênis orgânico. awa na ngola Cá em Angola. awa na mboka na biso Cá em nosso na país. afrique. Em África. nani moto amemi eloko wana Quem trouxe isto? mundele Branco. oyo aza na science Que tem a oyo ciência. azoyebaki azodetruire milimo ya bato Que sabe que destrói oyo o satana espírito da azosalela pessoa. ye E Satanás mpona kolobaka utiliza ye nde moto aza vrai para dizer que ele é oke ye nga verdadeiro. moto aza vrai Mas ele não é verdadeiro. eza jésus-christ É Jesus Cristo. de Nazareth Nazareth. c'est lui qui est le vrai. Ele que é o Nous verdadeiro. devons suivre Jésus-Christ. Devemos seguir Jesus. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus de Alors, il Nazaré. n'est pas bon Disse não é que bom l'homme soit que o seul. homem seja só. Mais oyo ezali vrai, Mas este é verdadeiro. c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que é Jesus Cristo de Nazaré. yango nayebisi yo Por isso te digo, lelo oyo tozosolola nini hoje estamos a falar acerca do quê? tolobi deja soki oyebi kodiscipline sexe na yo Falamos se sabe disciplinar seu c'est sexo. une bonne chose. É uma boa coisa. Mais na bato bayebi kodiscipline sexe te Mas naqueles que não sabem a disciplinar, voilà comment des esprits mauvais oyo bazokotela vê bango como Moses, ndenge nauti koyebisa yo como acabei de te dizer, nalobi ke satana disse que Satanás akosalela mindele makasi utiliza muitos brancos. mpo na nini Por quê? po lokola bango bayaki kokolonize afrique Já que eles viram colonizar a bango África, lokola bazoconsidere afrique comme des bêtes de noires como consideram a África bestas et negras, beaucoup des africains muitos sont africanos inclinés mpona bango se inclinaram para oke eles. soki otali en vrai Se tu veres de verdade, okomona makambo ebele oyo ezali na poto verás muita coisa na Europa. okomona oke ce sont des noirs qui ont fabriqué ça Daí vê que são os negros quem fabricaram. banoir mutu batongi états-unis d'amérique Os negros quem construíram os Estados Unidos.
po soki bango moko bayebaki ke bazali makasi Se eles mesmo soubessem que eram fortes, balinga baosuba banoire na afrique te não aceitar mais negros em baye África. kosomba banoire na afrique Compraram negros em África, bamemi bango kuna levaram-nos e lá bakultive susu mabele na e bango cultivaram mais e suas jusqu'à terras. maintenant Até agora, bazolia kaka mpo na afrique comem através soki da lelo África. bango bazozwa mbongo Se hoje eles têm dinheiro, bazotonga europe constroem a eza Europa, mpo bazozwa na afrique é porque recebem a África. motu moko akomprendre nga lobi amen Alguém compreendeu e disse amém? bible elobeli nyonso A Bíblia fala de tudo, ebombi eloko te não escondeu nada. elobeli politique Fala da elobeli política, bamilitaire fala dos elobeli militares, bapolisiere dos policiais, elobeli gouvernement do governo, elobeli chaque likambo na esika nango fala de cada coisa em seu devido lugar. kanga misi tobodela Feche os olhos para nós orar. nzambe tokomisi yo Deus, te glorificamos na barevelation ya malamu boye pelas revelações belas como estas. saint-esprit merci papa Espírito Santo, yo obrigado, nini Pai. topesaka biso mayele ya koloba Tu quem nos dás a sabedoria de loba falar, mpo na peuple na yo fala para o seu povo. e absence totale ya monisatre A ezali esika ausência boye total do inimigo Satanás merci mpona está. présence na yo saint-esprit Obrigado pela sua presença, na Espírito nkombo Santo. na yesu kristu de Em nome nazareth de Jesus Cristo de Nazaré. amen Amém. tolingi toloba boye Queremos falar assim. mundele afabrike sexe O branco fabricou o sexo orgânico. sexe mpona komanipule mpo mwasi asala rapport sexuel ye moko Sexo manipulado para a mulher poder praticar sozinha. mundele asali sexe O branco fez o sexo mpona mobali para o homem, ye mpe asalaka na ye kaka na lidusu wana ya mwana popi para ele praticar através do buraco da boneca. yebisanga Diga, eske mayele wana aquela astúcia, africain moto asali yango o africano quem fez, ozomona te place nini oyo satana aza koutilize mindele não vês como Satanás utiliza os brancos na kati ya basoutien nos sutiãs, na kati ya basoutien oyo basi bazolata nos sutiãs que as mulheres estão a usar. okomona wana soko verifie bien okomona bapapie moko na kati Se verificares, vai ver papéis dentro. yebisanga eza na utilité nini Diga qual é a sua utilidade. basi mingi bazobela bacancer Muitas mulheres estão ter câncer. baboite de conserve Utilizações de conservas. baboite de conserve mingi ezouta poto Muitos vêm da Europa. okoloba na ngai bazolakisa yango memi bachinois bazozwa nzoto ya bato nde bazonyika yango Vês que os chineses usam até o corpo dos homens e utilizam. tozoloba verité mpo etambola yo Estamos a te dizer a verdade para te libertar. nazoyebisa yo nyonso te oyo mundele azosala yango nde yo ifo yo kopie Nem tudo que branco faz tu deves copiar. yango avant mettre toute chose oyo osomi na magasin Tudo que tu compras na fábrica, il faut otia loboko na yo deves pôr a sua mão, obondela yango orar por na ela, nkombo na yesu Em kristu nome de de Jesus nazareth Cristo de Nazaré. omekalize force nyonso que neutralize ya eloko toda a nyonso força oyo ozosomba de tudo que mpo na compras. kati ya biloko nyonso Em tudo, bazotia bamarke de la bête põe marcas da besta. yango ozomona bazokoka kolokalize o facilement Por isso que te localizam facilmente. de mauvais esprit Maus espíritos bazokommunike bango na biloko ebele são comunicados por várias coisas. yango ntango yo osomi sexe Quando compras aquele sexo orgânico, oyo ya ordinateur aquele orgânico, oyo eninganaka yango moko aquele que se move sozinho, yo ozosala yo moko mwana mwasi tu sozinho, a mulher estás a obandi fazer. makolo na yo Abriste os teus ozwi pés, okotisi sexe wana peni ya mobali pegaste aquilo, ya colocaste, 14 ezoningana está a se mover. oyo nini Por quê? po ozwaka badeception ebele epa mibali Tiveste muitas decepções nos homens. mibali ebele bakosa yo Muitos homens te mentiram. me bakosa yo mpo oyo oza nzoba Que mentiram porque yo és tola. ofungolaka kalesono na n'importe qui Tu arreas a tua cueca em qualquer um. olingaka te koobserve nanu Não gostas de observar soki bamemi ainda. yoka na bar Se te levarem no bar, bamemi yoka na mutuka te levarem no yo carro, omoni bongo oyebi te vie ebongi tu vês que a vida melhorou. olobi te ye nde mobali avi na nga Diz, não, ele é o homem da minha vida. est ce que oyebi place ye awuti Será que sabes de onde ele veio? oyebi place ye abotama Sabes onde ele nasceu? femme de nuit mari de nuit Marido e mulheres noturnas. ntango ozoyeba kodiscipline sexe na yo te Quando não sabes disciplinar seu yango sexo, wana ozwi badeception ebele por isso é que tu vês várias mama decepções. olingi opesa faute epai ya nani Queres culpar em quem? yo moko nani oza infidèle Tu mesmo és infiel. oza na fiancé Tens noivo, mais mas okute na oyo alingi yo te encontraste com outra pessoa olobi que te te nazaka ama. na chéri Diz não teu namorado. oza na mutu oyo asi boyebana kaka te toyebana nanu nzoto Já que disseste vamos nos conhecer assim no corpo, vamos nos deitar. ozo découvrir ye ke ye alalaka o bien te
Já descobriste que ele não se deita bem contigo? okuta na mosusu oyo azali na tai oyo olingaka asalaka o bien Achaste outra pessoa que tem um tamanho que tu gostas? olobi te Dizes não, te naza libre estou livre. apres nsima mikolo Depois de alguns dias, mobali akomi o homem diz: papa pai, bengaka mwasi chama a sua mulher nalakisa oyo baere okobenga para mostrar horários para oyeba mwasi ligar, wana soki aza marie ou pas para saber se aquela mulher é soki aza casada na ou não, fiance ou pas se tem noivo ou po não. bolingo nyonso Nem todo amor bakutanaka na 19 heures se encontra às 19, bakutanaka na 18 se heures encontra às 18, bakutanaka na 20 se heures encontra às 20. suka ezalaka 21 heures O fim do horário é às 21. ou bien obengi ye na kati ya 01 Ou ligas às 0 oyeba para saber soki alobekanga na telefone se desliga o selobeli telefone. ifo afungolaka 5 heures Quer dizer porque abre às 5, 5 heures benga 5 horas okoyeba liga. ye soki alalaka na mobali na mwasi Saberás se dorme com uma mulher ou com um homem. okosakosa tro yango omoni mpe makambo ezozongela yo Mentiste muito, por isso que vês que isto retorna para ti. minema mabe balati nzoto na yo Os maus espíritos que possuem o seu corpo, telema balati nzoto na yo já que possuíram o seu ozokoka corpo, kocomprendre te não consegues les compreender. mauvais esprits Maus espíritos. sikoyo baefe nini Quais são os efeitos? oyo Que ntango moto awumeli mingi na bafemme de nuit mari de nuit quando uma pessoa demora muito em mulheres e homens noturnos, entre parenthèses les esprits mauvais entre parentes, maus eza na espíritos, baefe oyo elakisaka há efeitos que mostram. yo bono koyebaki Tu saberás soko que mondi eloko boye se veres algo assim, luka mosali ya nzambe procura o servo de Deus. luka docteur afonso Procura a doutora Afonso lumanga ye Lumanga. ayebi basekele wana Ele sabe esse yesu segredo. kristo apesa ye mayele wana Senhor deu-lhe este ayebi conhecimento. ndenge nini akotete yo Sabe como te sante na tratar, yo a sua saúde. otango ezobeba na butu Quando estraga de noite, ezolakisa mpe na moi mostra também que nayebisaki yo bien Disse bem. nalobi le mauvais esprit Disse que o oyo mau tobeki espírito, bamari de nuit femme de que nuit chamamos marido e ntango esposa bazolaka noturna, nzoto ya mwasi to quando mobali possui o corpo do homem ou de uma mulher, biti na bango seu objetivo eyende mpo babebisa sexe na era yo para destruir o ana seu sexo. koyeba Doutor saberá, meme na nzela ya masturbation mesmo através da masturbação, meme na nzela oyo bandeki kopratike bakisi mposa sexe mesmo através das pílulas que tomavas para fazer sexo. toza na 3 effets Há 3 efeitos, 3 étapes 3 etapas oyo em que yo koyeba baefe wana saberás esses efeitos. yango temi na biso ezali Por isso o nosso tema é baefe os efeitos oyo yo koremarke que darás me na conta. kati ya baefe wana Nestes toza efeitos na 3 étapes temos 3 etapas. premier effet oyo yo koremarke Primeiro efeito, souvent por vezes yo ozolala tu dormes, ozomona kozosala rapport sexuel sentes que estás a praticar relações soit sexuais, na vizinha talvez com a vizinha soit na vizinho ou talvez com o vizinho. ozolata na ndoto Sonhas, mosusu mpo azozwa vision por vezes é visão, me lokola yo otalaka porno mingi já que assiste muita pornografia, ozomesana kolinga kotala porno tina suka já gostas de assistir porno até o okokanga fim, kaka vision yango vais guardar esta visão, okosalela yango mpe tina suka vais utilizar até omoni o mema fim. obeti biloko na ndoto Vês que dás mesmo golpes me na no sonho, nsima ya ndoto wana depois daquele sonho, olamuka na ntongo acordas de manhã, omona mai vais ver que estás molhada, omona vai mai ver que estás molhada. soki oza mobali Se tu és homem, omoni makili vais ver esperma. soki oza Se mwasi tu és mulher, omoni baperte blanche vai ver que estás oyo mpe molhada, omoni mpe makili ya mobali kati na yo vai ver espermas em tala ti. toolobela verité Dissemos-te a tokolinga verdade, tobeta basemboli te não vamos querer dar pole símbolos. lolenge balobaka ya kobomba Do jeito que foi dado mama ditos mosusu por aye uma mãe veio, alobi papa paster disse pai pastor, bando bandaki koloba disse começaste a falar, ngai na ya moto ya wizi eu sou do Iji, ngai na ya moto ya wizi eu sou do Iji. banda yo bandaki koloba Disse papa começaste a paster falar pai ngai na pastor, yoka ekoti awa ouvi entrou mpe daqui ebimi e po saiu, ngai na yokaka lingala eu ouço lingala. mais sikoyo yo ozolobela biso na portugais na français na anglais Estás a falar em português, francês e inglês. sikoyo ozolobela biso na masese Estás a falar com parábolas. sikoyo ndenge na masese wana
com tabus que estás a Papa falar. pando bandaka koloba. Desde que começaste a Ngalo falar, kwa na monta wizi. já que eu sou do Wish, Na yoke lokote. não ouvi nada. Yango. Por isto, La vérité doit être dite vérité. a verdade deve ser dita. Jésus-Christ, il est Dieu véritable. Jesus Cristo é o Deus Ceux verdadeiro. qui l'adorent, Aqueles que o adoram, l'adorent en vérité. lhe adoram em Et ça, c'est verdade. pour la bombe, yo. Não é para te esconder. Okomona yo tango lali. Verás quando dormes, Olamuki boy na tongo. acordas de manhã, Okomona kaleso na yo ya vês mwasi. que a sua cueca, Okomona makini na bapeti blanche. vês com espermas Esangani. se juntaram. Ozoloba, Dizes, yango. Nani mutu amatelaki nga? quem subiu em mim? Mais conscience na yo. A sua consciência Bapense na yo. Seus pensamentos. Ekomi kozongisa ndoto. começam a devolver o sono. Ozokomprendre ke nalotaki mutu moko azokushe na nga. Tu te lembras que sonhei um homem fez amor comigo? Wana nde ezali befe deja. Aqueles sonhos efeitos Baefe yango wana. são estes os efeitos. Yango yo obenga yango ote nalalaki na mari de nuit. Por isso que vai falar não dormir com um marido noturno. Po ozalaki mwasi. Porque eras mulher, Soko azalaki mpe mobali. se eras homem. Okoloba ke nalalaki na femme de nuit. Vai falar dormir com mulher noturna. Ezouta wapi? De onde vem? Omoni lokola basaleli appareil wana ya peni. Já que utilizaram aquele aparelho de pênis Obe orgânico, basaleli appareil wana ya voisin ya mwasi. ou te fizeram aquele aparelho da vagina com uma mulher. Appareil wana bautilisaka yango moko te. Aquele aparelho não se utiliza sozinho. Yango appareil wana basalelaka yango wana na filme porno. Aquele aparelho utiliza-se com filme pornográfico. Nazokosa yo te. O doutor não Bato te vem. nyonso basombi baappareil wana. Todos que compraram aquele aparelho basalelaka yango wana na filme porno. utilizam com filme bazosalela yango na pornográfico, bareseau sociaux. com redes sociais. yango ozomona nayebisi yo. Por isso que o doutor te diz, Satana Satanás, aza koboma silencieusement. ele mata E bato silenciosamente nyonso bazosalela yango todos aqueles que praticam. baza na bamaladi moko incurable. Têm doenças incuráveis, maladi ya kati ya bamémoire. doenças na memória, maladi na kati ya bamorale na bango. doenças em suas morais, basi bazali ya kobeba na kati ya morale. são destruídos nas suas morais. biloko wana Tudo isso, telema yo mesali na appareil embangola. já que acostumas com um aparelho que appareil wana ndenge embanbolaka yo. aquele aparelho já yango komona okomi usa. na maladi. Por isso que vês que tens une doença. façon ozwi mobali Quando tens um homem, okotini na ndako ya libala. entras com ele no mobali casamento, azosala o yo. homem faz, ozoka elengi wana te. não sentes papa prazer. Pai, oza ya kokufa. estás morto. mama Mãe, oza ya kokufa. Estás morta. luka elongi na yesu kristu. procura o rosto de Jesus. luka elongi ya yesu kristu. Procura o rosto de ntango Jesus. yango oyo O tempo é esse. okoloba bateyaki yo te. Vai falar que não te okoloba pregaram. te balobelaka ngai te. Vai falar que nunca me yesu falaram. kristu atindi docteur. Jesus enviou doutor. sabo noir Cientista oyo negro. apesi ye E boyebi. deu sabedoria. olobi se que Diz que oyo ezowuta epai na ye yesu kristu. aquele que vem dele, Jesus Cristo, nazoloba oyo ezowuta epai na nga te. não que vem do yango doutor. nayebisi yo. Por isso que te yo diz, moto ozali na miololo. tu quem estás na escravidão, ozali ya kokangama estás preso na kati ya bapareil nos mpona aparelhos kosalaka nango sexe. para praticar sexo. bima na kombo na yesu Sai em kristu. nome de Jesus bima na Cristo. kombo na yesu Sai em nome de kristu. Jesus longwa Cristo. na kati wana Sai disso. satana azoboma yo. Satanás está te destruindo. malembe malembe Pouco a pouco. okoloba te Dirás não. monde comme évolue. O mundo está evoluindo. oyebi te science ekoli Sabes que a ciência cresceu. oyebi ke biso ndenge tobanda kotanga makambo boye ezalaki te. Nós quando estudávamos não havia essas epuis coisas. ozoninga motu nyonso oconvaincre motu. Queres convencer todo mundo. mais okobengela motu te Não contarás na ke yo pessoa ozalaka na pareil na kati ya que chambre tu na yo. tens aparelho no seu quarto. po yo moko oyebi ke wana eza makambo mabe. Tu mesmo sabes que isto é mau. ate ozosala yango Mesmo yo fazendo, moko conscience nde ezoyeba. a sua consciência sabe. toke na bible Vamos na Bíblia. tokei immoralité tokei Éphésiens Efésios. Éphésiens Efésios. Éphésiens 4 Efésios 4. totaka Éphésiens 4 Efésios 4. bible elobi nini? O que é que diz a Bíblia? Éphésiens 4 Efésios 4, verset verso verset 17 verso 17. totangi na kombo na yesu kristu. Lemos em nome de Jesus. bible elobi yesu kristu ayebisi biso nini awa? O que é que Jesus nos disse? abi voici donc ce que je dis Portanto, eu vos digo, et ce que j'affirme dans le Seigneur. e que eu insisto no Senhor, Vous ne devez plus não devem mais vous conduire viver comme como les non-croyants. os pagãos. Alors bible okoki kotanga
disse, não devem viver mais como pessoas que não conhecem a Cristo. napesi yesu raison. Dou a Cristo a Mais soko razão. ozotala biloko oyo Se tu vês estas coisas, okomona meme mupagano verás que mesmo até o azosala pagão yango te não faz. me okomona Mas verás bachrétien os cristãos kati na lingomba na igreja, meme baintercesseur mesmo intercessores, omona intercesseur azali azotala nga vê aquele que assiste, aza lesbienne é lésbica. intercesseur azotala nga Aquele que assiste aza é homosexuel homossexual. mais pourquoi ça Por que isso? tozokende wapi De onde vamos? naluki mokili Procurei o mundo na libanda fora. nazomona te Não achei, me naza kokota na kati église mas encontrei na naza igreja. kokube mokili Encontra o mundo. oza wana bien Estás lá bem? ozosala Estás a fazer o quê? oza mpe mama mokambi És também dirigente. elingi na batenge soki okufela mobali Não quer dizer se o teu marido faleceu. soki ozwi apareil wana ozosalela nde yango nde oza komibatelaka na bosetete Se te pegares aquele aparelho e utilizar, quer dizer que estás a te guardar na santidade. Não. eza nde lokola okufela mwasi Não é porque a sua mulher faleceu. bayebaka ono moso olingaka ye mingi Te conheciam com a mulher que amavas muito. obi te mpo nasukisa kaka ifo nazwa apareil moko mwana popi mpo nasalaka Disseste para mim não arranjar mais outra Ei! boneca para me praticar nela. Não. libota ya nzambe okei wapi Povo de Deus, onde vais? ozokoma ti wapi Estás a chegar aqui. tala ndenge satana azosakana na yo Vê como Satanás Mwana na brinca Nzambe. consigo, filho de Deus. ozotema liboso bato ozoteya Vais diante das suas e estás mpe a pregar, ozopratike biloko ya boye mas pratica as coisas satana assim. zwi yo lokola nyama Satanás toma-te como um animal, pli na se ya nyama mais baixo que um animal. ozoganga yesu kristu Clama em Jesus Cristo, me sukasuka na pokwa mais de tarde. ozokende kozwa apareil moko mpo osanga nango nzoto Pegas um aparelho para Mas ter ozali relações, marié. mas és casado. yango ozomona mobali ake mission Vês o homem foi na missão de service de serviço, me yo mas tu ozoremarke bakaleson ezopolaka na butu das conta que as suas cuecas ficam molhadas de noite. yeba yango ke bamauvais esprit Saiba que os maus espíritos batransformaka bato transformam pessoas. ezalaka na baalliance ya butu Há alianças noturnas. okotikala komona porno te bakotela yango kaka na moi Não vais ver o porno assistirem de dia, mpo batala yango mingi kaka na butu assistem mais de noite. ube moto akangi biro Ou alguém fecha o ifoza gabinete, esika na ye moko deve estar num lugar a mpo sós azala concentre para estar concentre concentrado, ya nini concentrado na no kati ya que? eloko oyo azotala Na coisa que oyo ele vê, ezoséduire moral na ye que está a seduzir a sua moral ezoséduire spiritualité na e ye a sua eza espiritualidade, koséduire nzoto na ye seduz o seu corpo, ezokotisa ye na kati ya bosangani ya en esprit leva-o na união de espírito. yango wana ezobengama deja alliance Daí que é chamado aliança, alliance nocturne aliança noturna. baninga nyonso bazobala na moi Todos os amigos casam de dia. me yo mpe obala nano mpe na moi Tu também casaste de dia, me na butu basakanaka na yo mas de noite brincam consigo, bazobwakelo bamakili pambapamba espremam em ti. ozobenga ngo mpe a eza normal Chamas disto normal. ebike pose elekelenga makasi nde naversaki e Tive tanto desejo que exprimei. nalotaki papa na biso wana Sonhei aquele senhor aí. ebiloko oyebi kolotaki papa Já que sabes sonhar obeta teu pai, lisolo yango te não vais contar esta história. okotela vizinho Vais ao trabalho que é vizinho. ote vizinho wana nalotaki ye Sonhei com aquele vizinho. me conscience nde ezolakisa yo A sua consciência olotaki nde mostra. papa na bino Sonhaste o seu me yo pai. moko soyeba make seke papa yaka kolalanga Tu mesmo sabes que o teu pai vem se deitar lisusu consigo. ekomi ntina moi Alguns até mesmo de papa dia. na yo abota yo O pai que te nasceu. o pepe libota ya nzambe bokei ti wapi O povo de Deus chegaram até onde? papa eloko oyo obimisi Pai, o que tu fizeste? makili oyo okotaki na mama eboti mwana mwasi Tu engravidaste a sua mulher e nasceu kaka ye wana uma nde filha. ozobambula ye E aquela também estás a transar com ela. eyebi ke eselo pasi ndenge na solo Sabemos que te dói, como estamos a dizer. ezoswa Está a doer. c'est ça la vérité Isto é a verdade. vérité ye mpo etambola yo A verdade veio para te libertar. vérité ye mpo eswa Veio para doer. vérité ye mpo elongolo na kati ya minyololo ya Veio sata para te tirar da escravidão de Satanás. tala bamaladi Vê as doenças. opesi combien de mbongo epo bamédecin traditionnel batraite yo sexe Quantos vieram deste nos médicos tradicionais para te tratarem? mais ti sikoyo sexe etelemaka te Até agora és impotente. ese bango bayebisaki yo makambo boye Será que eles te disseram estas coisas? soki eza saint esprit te moto atininga na yebisa Se yo não for o Espírito que inspirou para te dizer baefe os efeitos. bango bamari de nuit bafemme de nuit Os maridos e as mulheres noturnas. bamauvais esprit Os maus espíritos. soki deja bakominisi yo na kati ya befe wana
se te levarem nestes efeitos, cela veut dire quoi? quer dizer o quê? Ososali mariage na bango na nzela ya butu. Já casaste com eles através da noite, Mais é comme physiquement. se tornou fisicamente. É comme physiquement. Tornou-se fisicamente. É comme physiquement pour l'année. Tornou-se fisicamente. Pour basi ba mesani na yo. Porque já se acostumaram Ba consigo. mesani déjà kozalaka na yo. Já se acostumaram a estar Oso consigo. fungola ba porte d'entrée sortie d'entrée sortie d'entrée sortie. Já abriste a porta de entrada, de saída, de E entrada e basi de ba mesani saída. na nzoto yango. Já se acostumaram com este Yo corpo. po como benga ngo normal. Tu também achas isto normal? Première étape be fait. Primeira etapa dos efeitos. Bayanga kaka butu. Vem de noite. Bayanga kaka butu. Vem de noite. Bakotikala koyanga na moi te. Jamais virão de Mais dia. bakoma kolakisa basini na moi. Mostram os sinais Yango de dia. moni balatisa elongi. Por isso que vestiram um corpo. Lokola bango Já bazalaka très jalouse. que são invejosos. Balingaka kaka ya butu. Querem apenas de noite. Bakopekisa na oyo ya moi. Vão te impedir com aquele de Bakolinga te dia. na moi. Não vão querer que Yo durante o bato dia mosusu bamona yo. que outras pessoas te Yango vejam. ozomona olata maske ya botutu. Por isso que vês que tens a máscara da solteirice. Mais ata mibali baye combien? Mesmo vindo quantos homens. bazoya bo mwasi kitoko. Vem assim, bela mulher. Soki ovandi kaka na bango. Se estiveres com eles, Yo yoka bwana. amanhã te separas. Bazeme elongwaka yo kaka. As gravidez só saem. Ezolongwa bongo mpona nini? Saem assim porque, Oye lokola asakanga mao na butu. já que ele te prendeu durante a Akolinga noite, te moi. não vai querer que O durante o ayebi dia. deja. Sabe que Ndenge já, nzambe asala ya moi. já que Deus fez de dia. Ya moi kuya. De dia agrada, Ya moi de kuya. dia cuia, Ya moi kuya. de dia cuia. Yango natunaki mama moko. Por isso que o doutor perguntava para a Natuni mama mulher, ntango osalaka sexe na moi oyokaka nini? quando praticas o sexo durante o dia, sentes o quê? Alobi papa nayokaka ngu. Diz, eu sinto um prazer, Nayokaka mungwa. eu sinto que é Nayokaka saudável, sukali. sinto que é doce, Nayokaka bololo. sinto amargo, Nayokaka pasi. sinto dor, Nayokaka elengi. sinto prazer. Yakini ozodiferencie vraiment gwango. Diferencias estes dois. Alobi te papa. Diz, não, pai, Wana nayeba kodiferencie yango te. eu não sei diferenciar. Nalobi yango wana. É isto. Mauvais esprit. Os maus espíritos Bakolinga te yoyoka ngu ya moi. não vão querer que sintas o Yango prazer ntango te dentro mobali da oyo vida. kosala rapport na Por yo. isso, quando o seu marido tem relações Ozomona consigo, ye kaka elengi te. não sentes prazer nele. Soki kaka bimi. Se ele sair, Lokola osomba pareil wana en secret. já que compraste aquele aparelho em segredo, Yoka yo bichuba. tu começas a injetar. Liboka, motute, liboka, motute, yo moko. Tu mesmo. Nalobi naka vérité te. O doutor disse a verdade, não é? Nalobi vérité te. Disse a verdade, não? On apesa omemanga te te. Não há lugar para o levar, Nasungi yo kaka te. te ajuda apenas. Nayebi si yo bien ke naza na besoin mbongo te. Disse-te a verdade que não precisa do teu dinheiro. Jésus Christ m'a envoyé. Jesus o enviou, Il m'a apesaka nga na position nyonso. deu em toda posição, Na ndenge nyonso. em todas as Saka naza maneiras. na place te akokanga lipamboli ya Yesu Christ na nzela bomoi na nga. Satanás não tem onde aprender a bênção de Deus na vida do doutor. Yango alingaka bomanga. Por isso que queria matá-lo. Asali complice place nazalaki. Fez conspiração de Estado Na bandoki. com os Na feiticeiros, ya famille. mesmo de Alobi família. te. Disse não, Injecter diabète à 900. vamos injetá-lo A diabetes de sua 900. attention. Que tenha atenção, Akufa. que morra. Po Porque- makambo oyo akobimisa. O que ele vai fazer sair? Mais alliance nasalaki na nani? A aliança fez com Alliance quem? nasalaki na nani? A aliança fez com Nasalaki quem? alliance ya butu te. Não fez aliança com Nasala mpe quem? alliance na butu te. Não fez Mpe aliança com nós. nakotikala kosala alliance moko te na E butu. não fará nenhuma aliança de Nasalaka nós. alliance na Yoshua Mashe de Fez aliança Nazareth. com Yeshua Mashiach de Nazaré. Ye kaka nde nasala alliance na ye. Somente a ele que fez Yango aliança. ntango nazokende. Por isso quando ele Bamemi vai, ngai. levam-me. Nasi nakufaki 3 jours. Já morri 3 Nasi dias. napoli place nyonso. Já apodreci Etikali todo kaka lado. libumu. Falta apenas a balobi barriga. diabete komokota na mutu. Isso era diabetes nakomi está chegando koloba à cabeça. nazoyeba lisusu te. Diga já não me eloko moko na vai bosalaki te que não se ezalaki esqueceu. alliance Era aliança. alobaki na nga nini Disse-me o quê? afonso Afonso. yo kokufa te nanu Tu não vais yo morrer. kokufa boye te Tu não vais elingi morrer. oloba Quer dizer, azobatela ngai Tá me na guardando. pasi na bisengo
No na sofrimento e na makambo alegria, nyonso em tudo. nga mpe nalobi Eu disse, malgré tout diabete ekotaki Apesar da nalobi diabetes nakokufa entrar, te não morrerei. nalobi te Disse não. toyokanaki na yo boye te Não nos yesu entendemos kristo aliansi assim. tosalaki na yo Aliança que ezalaki fiz ya boye consigo te não foi yanga assim. nakufa na age oyo te Não posso yanga morrer nesta idade. nakokisa Para mim se cumprir. nakokisa oyo oyebisaki nga Para mim cumprir o que me yesu disseste. kristu Jesus azali Cristo mokonzi é o aza Senhor mpe mobikisi e é o Salvador. aza mobikisi na yo mama É o seu naye Salvador, koyebisa mãe. yo Doutor, tala na vou bejapi oyo Vê nessas bejapi nini etapas. oyo osali baalliance na butu Quais são as etapas que fizeste ozala aliança de noite? mariage Estás no osali casamento, bamariage ya butu casaste de noite, osali bamariage songolo fizeste casamento X. ozo comprendre te Não ke compreendes oza bino ya kokangama que a sua vida está mobali oza presa. na ye O homem que tu tens, badepasi kombi amemi yo quantos gastos já oluka fez kobota para procurar estar à luz? Nada. bozoswa te Não consegue. yo sikoyo na makanisi na yo kasi nini Tu em teu pensamento olobi lokola papa pensas fonse asalaka traditionnel que, já que o Papa Afonso faz na medicina ndenge tradicional, tozwaka matiti wana eutaka na pongabi como pegamos aquela erva que vem do oyo Pongabi, bamama batekaka na se que aquelas mães utilizam, eza moins cher é barato, okopesa yeka mwa 100 $. darás 100 ye dólares, akosala ele fará, akosala ele fará, akosala ele fará. mais Mas, okomprendre vraiment te compreender, oyo eza hôpital isto é o hospital, tozokete yo na nzoto mpe na molimo tratamos no corpo e no tozolinga yo espírito. osala malamu Queremos que estejas mofrere bem. tala betapi oyo Irmão, vê estas osaka etapas tuve nango que te encontras, osaka tuve nango que te oza na encontras. maske Tens a oza máscara, na maske tens a máscara, maske ya butu máscara baboya yo noturna. bala na moi Negaram para tu casares de balingi dia, kaka Querem bango apenas basakanaka na sexe no na butu que brinquem com seu sexo yango de moni noite. na moi Por isso que do dia, ata likata na ye telemi ndenge nini mesmo estando excitado ekoti como na kati ya mwasi quando tem com a mulher, kaka premier coup primeira volta, deuxième segunda, ebandi kolemba começa a cansar, ebandi kolemba começa a ebandi cansar. kolemba Começa a yo cansar. bokozweli yango raison Tu mesmo tens a olobi te razão. mokongo pasi Não, as coisas estão doidas. olobi te Diz não. ezali bastress São stress. olobi te Diz não. nazokompani nzoto te Não compreendo je o suis très corpo. fatigué Estou muito cansado. je suis sûr tangawiso wana namelaki Aquele tangawisi que eu yango tomei amemi yo lisusu na basentima mosusu te levou mais noutros apesi sentimentos esu bakisi Deu mais oyo remédios. bana batekaka bankoro que aqueles alobi rapazes te vendem. beta nango Diz ntango yo utiliza mobeti nango Quando utilizas, omoni kaka vês ondire esimbi lelo como se deu ondire certo esimbi hoje, lobi deu certo lelo amanhã, kaka ye alingeli yo bilengi ya moi te já que ele não quer prazeres de dia, akoboma yo kaka vai te matar, okozonga kaka na butu voltarás de noite. e yango ozokompani te Por isso que não compreendo bameke ese tradition nyonso toda a medicina tradicional. ozobenga bango besclo Chamas de olobi aldrabões, baventurier diz eza aventureiros. baventurier te Não são ezaka aventureiros. lisusu mpe bayebi Tem alguns que mais conhecem, yo moko nde moto ofungola baporte tu mesmo que abriste a yango porta. bamauvais esprit Por isso que os maus ti espíritos sikoyo baza kosakana até se agora brincam com seu sexo. oyoki yango ya malamu Ouviste bem? kanga misu tosambeli Feche os olhos para nós orar. baefe Os efeitos. mais sans plus tarder Sem mais tardar. po tokenda suka Para nós chegar ao fim, tolobi verse oyo falamos este versículo. Ephésiens 5:1 Efésios 5:1. bible elobi nini A Bíblia diz o quê? yesu azoloba Jesus diz: alobi soyez donc les imitateurs de Dieu sejam imitadores de Deus. allez soyez donc Por isso, les imitateurs de Dieu sejam imitadores de Deus. puisque vous êtes ses enfants bien-aimés Porque vocês são os seus filhos queridos. et vivez dans l'amour Devem viver no amor, en suivant l'exemple du Christ tendo o exemplo de Cristo, qui nous a aimés que nos amou et qui nous donne lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. que nos deu a sua vida por nós, como oferta que perfume agrada a Deus como sacrifício. On comprend des faits, Compreendeste os efeitos? on comprend. Compreendeste? Tala mon frère, Irmão, tant moto azoteya apesa mbongo quando alguém te prega de dinheiro mpo batonga lingomba para construir a igreja, eza bien é bom, ozosalela nzambe estás a servir a Deus. azoba na otya dini Diz para ti, põe a dízimo, ofrande oferta. wi Sim, nzambe Deus. na nzela ya dini me kokangolama ya moto Mas a libertação da pessoa, isomo moto alobela o verite é preciso que a pessoa te diga a verdade, asosolisa yo que te faça compreender, alakisa yo makambo ya nzoto que mostra para ti po campo ye do moko na corpo. bible Ele mesmo na alobi Bíblia mes enfants disse: meus filhos, moi eu, moi Eu. Jésus
Jesus o Je veux Nazareno, que toi, quero que tu tu prospères prosperes en tous égards. em tudo. Ça veut dire na santé, Quer dizer, na saúde, na prospérité, na na prosperidade, ndako na yo, na sua na casa, bana kitoko, bons filhos, na kati ya libala, no na casamento, kolala na yo, na sua vida, et que tu sois en bonne que santé. esteja em boa saúde. Mais alingi te que on est na mauvaise santé. Não quero que tenhas má saúde. Na moyo sepelaka te. De dia não te Mais agrada, kaka na butu yo sepelaka. mas de noite te Ye azali agrada. nzambe ya butu te. Ele não é apenas Azali Jesus, nzambe ya moi. é de dia. Yango alobi na Jean. Por isso Alobi disse João, mwinde eyaki na molili. a luz veio para a escuridão Molili ekoki kokanga mwinda te. e a escuridão não conseguiu Cela veut vencer. dire mwinda c'est Jésus-Christ. Quer dizer que a luz é Jesus. Jésus-Christ qui est le vrai et la vérité. Jesus que é o Il faut verdadeiro. balobela ona etonga na yo Deve vérité. dizer na sua igreja a verdade. Opesa bambongo. Deixe dinheiro Otonga. que os Mais ti bichos sikoyo ozali esclave ya butu. até agora és escravo da noite. Osalaka 9 mois odie mosaboti mabele ezobima na mai. Passa 9 meses, pareces uma mulher que acabou de dar à luz, os teus seios tornam leite. Ocomprendre. Compreendeste? Maintenant kota na bonzambe. Entra na divindade. Nangomba Golgotha e kolo Yesu alongi satana. Kolo Yesu alongi satana na Golgotha. Yesu alongi satana na Golgotha. Yesu alongi satana na kombo na Yesu. Kolo Yesu alongi satana. Mama yemba, yemba alongi satana. Na bavio yo moni pasi na butu. Nyonso ozo santi on ozo coucher na basi na mibali ebele nyonso wana satana il faut longama olongo na esclavagisme ya butu ozonga na moi osepela na peni osepela na bona mer osepela na mwasi na yo na mabele na moi obota bana ozala lesengo okumisa yawe kolo Yesu Em tudo isso que possas vencer e tens os teus prazeres normais. Yesu alongi satana na Golgotha. Yesu alongi satana akombola Yesu kolo Yesu alongi mari de nuit yeah! Kolo Yesu alongi famille de nuit na Golgotha. Mon frère, Irmão, ma soeur, irmã, on comprend. compreendeste? Ozana kati wana. Estás nisso. Ngana temi ati pona sekongo. O doutor não está cá para te pedir Bibele dinheiro. bibili lo banzambe ndeti ko kangola. A Bíblia diz que a palavra de Deus é que vai te libertar. Ngana sala kanyoso zotala ngambongo nanga. O doutor faz tudo isso, gasta o seu dinheiro. Na sina comprendre le moko. Compreendeu uma Na coisa? pesa batu mbo. Dá dinheiro nas Na suas. salisa batu. Trata as Me suas. batu bazolinga te. Mas suas não gostam. Kaka batu wana ngai bayaka epa na nga. As suas que vieram nele Oyo basala epa na nga. e trabalharam nele. Nasala bango bolamu. Fez bem a Kaka bango eles. ne mutu balobaka nga na mabe. Eles vêm que dizem que ele Natali é nga mau. lobi moto azozala ingrati na niveau boye. Diz o homem ingrato até este Me nível. natangi na makomi. Leu nas Bible lobi escrituras. nzambe aza A ingrate. Bíblia diz que Deus Yango não é yepa ingrato. lingaka biso tozala Por baingrate. isso que Ele quer que nós não Nalobi semie sejamos mbongo na nga ingratos. nasalela nzambe. Melhor é comer o dinheiro Bambi e servir disa a Deus. chrétienne nini oyo nga na produit bango te. Quais são os músicos cristãos Oh, que lelo não bakoma fazem baingrate. que hoje tornaram-se Oyo misusu kutu ingratos? bazwala bambongo na nga banyongo. Hoje receberão dinheiro em Misusu dívida. mpe baloba bakokangisa ngai. Alguns disseram que vão Me prender, babosani. mas se Oyo esqueceram. atambolaka na nga. Quem anda com o Ye mutu doutor, alesaki bango. ele quem usa Ye o mutu apesaki bango. doutor, ele quem deu. eza lokola libango bazobamba likolo É como a pedra que é ekozongela atirada bango ao moko na ar, motu voltará me nas suas kasi nga natali cabeças. nyonso pamba Ele olhou que tudo é em vão. vanité Em vão. Em vanité vão. nazwa yango Recebendo. nasebe kasi yo Semear. ozokanisa nini mpo na Tu mosala oyo? pensas o que para esta obra? yo ozokanisa nini Tu pensas o quê? oza na batere minene Tens terrenos grandes. oza na batere minene Tens grandes terrenos. eloko nini oyo okotongela nzambe O que é que vais construir para eloko Deus? nini oyo nzambe akozala reconnaisse ya bolamu na yo O que é que Deus vai reconhecer ntango pelos seus tozosala bens? mosala oyo Quando fazemos este tozosala na trabalho, centre fazemos no centro, place ezali te não há lugar. eloko nini olingi nzambe asalela yo O que é que queres que Deus faça por wala ti? yango yango oyo Está aqui a wala oportunidade. ntango yango oyo Está aqui a chance. pesa place wana Dê aquele lugar. osomba baetare wana kotabita Compraste aqueles prédios no Bita. osomba yango oyo otonga yango te Compraste, não oza construíste. comprendre te kobiki na maladi Não compreendeste, foste na sarado nzela da doença. losambo na libondeli oyo Através desta oração. soki okomprendre te Se não compreendeste, zwa lipamboli na yo receba a sua zwa bênção. guérison na yo Receba a sua simba cura. tv Segure a TV. simba tv Segure a TV. simba tv wana Segure nayebi jésus kristo asalelaka na nga Jesus que serve em akosanga você. te Não na mentiu. communiqué guérison
Comunica a cura. À partir d'aujourd'hui, vous allez libérer. A partir de hoje estás libertado. Vous allez sous une esclavagisme à Boutoute. Não estás mais na escravidão da noite. Vous allez sous une esclavagisme à Boutoute. Não estás mais na escravidão da noite. Mari de nuit, on a kimi na combo na Jésus Christ de Aquele marido Nazareth. noturno fugiu em nome de Jesus Femme de nuit, Cristo. on a libéré yo. Aquela mulher te libertou. Alliance ya libala ya Boutoute, kakani. Alianças noturnas acabaram. Kondi matenga na nime pana yo. Não creia. Ngana nime liyo. Eu creio em teu lugar. Na souffle na combo na Jésus Christ. Sopra em nome de Jesus. Oyebi bien, amen. Fungola misu. Abra os olhos. Fungola misu po bekisami. Abra os olhos Kaka para ndenge depois si procurar batite. coração em Sikoyo batere combien osanango? Quantos terrenos tu tens? Combien? Quantos? Zamba ninga salela na yo. Deus quer Alobi utilizar. batere wani osolo lingo lona. Todos aqueles terrenos que queres Olingo plantar. sala bangulu. Queres utilizar lá Alobi para milimo porcos. ya ngulu ezali na ntina te koleka ya bato. O espírito de porcos não serve mais do que dos homens. Alobi milimo ya bantaba ezali na ntina te koleka ya bato. As almas dos cabritos não servem mais do que dos homens. Alobi milimo ya ngulu ate kufi sans fête boke kozala na lola te. Mesmo que morrer sem porcos, não haverá festa no céu. Mais kaka mboko solo ebiki. Mas se uma ser Nde salva, fête efungwami na lola. daí haverá festa no céu. Linga nzambe asalela yo bafete na nzela ya Espera que batere na Deus yo. faça festa através dos seus Yo terrenos. kozwa récompense nango. Receberás a recompensa. Mais tokangi misu sikoyo po toclôturer. Fechamos os olhos para encerrar. Otali baplace nini oyo berere esalamaki. Olha onde houve erros. Ofungolaki baporte yo moko. Abrisse as portas tu mesmo. Na nzela ya baporno. Por meio dos Na povos. nzela ya appareil osombi. Através do telefone. Zwa yango banda lelo. Pegue a partir de Sikoyo. hoje. Sikoyo. Ou agora. Bwaka yango omona guérison. Deita fora. nayebisa yo Para jésus kristu na nga ndenge azosala. para mostrar como Ndenge Jesus ozobwaka. Cristo age. Como deitas. ndenge mpe guérison ezokɔta na ndako na Como yo. a cura entra em sua ndenge mpe casa. sexe no ezotelema sikoyo. Como te tornas eza ya potente outra koluka te. vez. Não é de sikoyo procurar simba agora. kaka mama bana na yo. na nsima ya libondeli oyo Através desta okomona oração, ndenge ozosala rapport sexuel bien. verás como terás bem relações sexuais. kanga misu tokundelaki. Feche os olhos para nós Kanga orar. misu. Feche os landanga olhos. na nsima libondeli oyo. Siga após esta oração. nkolo yesu kristu Senhor Jesus Cristo, nayoki yo. eu te ouvi. nandimi nyonso Aceito tudo. mpe nakangwami. Estou libertado. nayamboli nyonso Confesso tudo. nyonso ya mabe Tudo de mal. oyo na bandaki kosala Que eu na fazia nzela appareil através do na nzela aparelho. baporno Através dos na povos. nzela ya nyonso naboti na butu bamai ya mabele ebimaka nga Através de tudo, dos filhos que eu nasci de noite. basipematozeli ebimaka ngai esopanaka na ngai na butu nyonso Espermas que me saem durante toda a noite. naboyi bolingo ya butu Nego amor noturno. nalingi bolingo ya moi Quero amor de na dia. kombo na yesu kristu Em nome de nazareti Jesus Cristo. esalami na bomoi na nga Aconteceu em minha vida. lokola nayebi yo yesu kristu te Como não te conheço. obeta mpe Jesus Cristo. mingi na kati ya bomoi na nga Bateste muito a porta da minha yango vida. nafungoli Por isso que eu abri. lelo Hoje, kota kati na nga entra em mim. lia kati na nga Coma em mim. zala kati na nga Viva em mim. zala nzambe na nga Seja o meu nga Deus. nazala mwana na yo Eu seja seu nazala servo. mosali na yo Seu servo. nazala moumbu na yo Seu servo. nalapi ndai Eu declaro ya para mim kopesa de dar besika os lugares mpona mosali na yo para o seu servo. yango elakisi Isso mostra alliance ya sika nasali na a yo nova aliança que fiz na com nkombo na você. yesu kristu Em nome de Jesus nde Cristo. tobondeli Antes oramos. merci seigneur jésus kristu Obrigado, Senhor Jesus Cristo. kabola yango Partilha. pesa yango Partilha epo ya baninga aos seus amigos. ase confondi te na lingala Que não se confunda em lingala. jésus kristu azali mutu ya lingwa moko te Jesus não é uma pessoa de uma só língua. akufelaki bato ya lingwa nyonso Morreu para a gente de todas as línguas. akufelaki mpo ya mutu nyonso Morreu para todos. na faso nyonso ye azokangola yo Da maneira que te liberta. zwa guérison na yo Receba a sua cura. nkombo na yesu kristu Em nome de Jesus Cristo. amen Amém.